No 3, toda a igreja junto comigo, amém? 1, 2, 3. E quando saíam, encontraram um homem sireu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz, sempre se glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto, a qual ele não é um texto em que as pessoas muito ministram, esse verso 32, a respeito deste homem por nome de Simão. Só que quando foi me feito o convite para estar ministrando a palavra essa noite aqui na ceia, eu fui orar pedindo ao Senhor um direcionamento daquilo que o Senhor Jesus queria falar com a sua igreja essa noite. E meus irmãos, tem uma coisa que eu aprendi, é que culto de Santa Ceia, nós não precisamos enfeitar, nós não precisamos inventar, nós não precisamos trazer aqui mensagens sobrenaturais, porque o principal objetivo de um culto de Santa Ceia é falar sobre a palavra da cruz que nos deu a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui neste lugar. Então o Senhor me direcionou a Mateus capítulo de número 27, onde eu estava lendo o processo da crucificação, até onde nós chegamos no versículo de número 32, vocês sabem a história e todo o contexto, que Jesus Cristo ele foi traído, foi vendido por Judas Iscariotes aos soldados romanos, e aqui aqueles soldados chegaram até o Getsemane para prender a Cristo. Com um beijo no rosto, Judas trai a Jesus, indica que ele era o Cristo. Os soldados o prendem agora, o amarram e o levam até Pilatos para ser ali julgado e para ser condenado. A Bíblia então vai dizer que quando chega perante Pilatos, Pilatos conhecia a história, conhecia a fama de Jesus, e havia ali um prisioneiro por nome de Barrabás, e que toda a festa era solto, um prisioneiro e o outro era liberto. Pilatos ele teme, porque ele sabia que aquele homem era justo, tanto que a tua própria esposa fala para ele: ei, este homem não deve nada a ninguém, esse homem não tem pecado, esse homem é puro, não crucifica esse homem, porque essa noite eu tive um sonho e o sangue deste homem caía sobre as nossas vidas. Pilato agora teme, porque ele sabia que perante a ele estava Cristo, o Messias, e ele vai dizer então para a multidão, transferindo a responsabilidade, dizendo: a quem vocês querem que eu solte? A Jesus Cristo, o Nazareno ou a Barrabás? A multidão agora enfurecida começa a gritar dizendo: solta Barrabás e a Cristo crucifica, solta Barrabás e a Cristo crucifica. Pilatos agora vai usar de estratégia dizendo: ei, traga aqui agora um balde com água. Ele pega um balde com água, agora ele fala: eu vou lavar as minhas mãos do sangue deste homem. A quem vocês querem que eu solto? A Barrabás ou a Jesus Cristo Nazareno? A multidão toda grita: pode cair o sangue deste homem sobre nós. Solta Barrabás, pode lavar as suas mãos e a Cristo pode ser crucificado. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer então que ele ordena que assim fosse feito. E agora pegam um madeiro, pegam a cruz romana, colocam Jesus sobre ela. E quando Jesus agora está sobre a cruz, irmão, a Bíblia vai dizer que eles começam agora a chicotear a Cristo. E os historiadores agora eles dizem, irmão, que o chicote era feito de couro. E sobre a ponta daquele chicote haviam ossos de carneiros. E toda vez que a ponta daquele chicote batia sobre as costas do prisioneiro, era arrancada um pedaço da sua pele, até que seus vasos ficassem completamente à mostra e o teu corpo dilacerado. Tanto é, irmão, que muitas pessoas morriam que antes de chegar à cruz, porque o chicote machucava tanto que eles não suportavam a dor de chegar até o madeiro. Espírito Santo de Deus. Só que Jesus, irmão, ele apanhou, ele foi chicoteado, ele apanhou tanto, irmão, que agora ele começou a ter dificuldade até de se locomover. Só que ele suportou, ele não morreu. Os historiadores diziam também que as mulheres da época, elas preparavam especiarias para que era dado ao prisioneiro que estivesse sendo chicoteado, para que quando ele tomasse aquele líquido aliviasse a dor. Só que quando elas vieram oferecer, pastor William, a Jesus
não aceitou, porque Jesus não queria passar dele aquele fardo e muito menos alívio, porque ele tinha um objetivo a ser cumprido, e aquele objetivo seria cumprido, independente da dor que ele teria que suportar. Eu estou sentindo a presença de Cristo aqui. A Bíblia agora, para a gente correr no texto, diz que agora Jesus está no caminho ao Gólgota, chicoteado. Colocaram sobre ele um manto vermelho, uma cruz de espinhos na cabeça, a qual eles fincaram sobre a testa de Jesus, e o sangue escorria porque os espinhos machucavam. E agora, no caminho da crucificação, no versículo de número 32, chega o momento onde o Senhor ministra ao meu coração. No caminho até o Gólgota, e quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, a quem o constrangeram a levar a sua cruz. Quem era Simão, irmãos? Simão, ele era um homem, ele era um judeu de origem africana. Ele era um judeu mais da parte da Líbia. Ele era um homem até negro por a sua origem. A Bíblia vai dizer agora que este homem era praticante do judaísmo. Ele conhecia as leis, ele conhecia de toda a Torá, e ele também, assim como os outros judeus, não acreditavam que Cristo era o Messias. Só que aquele homem agora estava indo até Jerusalém para fazer o que, Gabriel? Por que este homem estava no contexto da história? Porque existiam 3 festas em Jerusalém, que elas eram celebradas anualmente: a Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Ele, por ser um homem religioso, praticante da lei, estava em Jerusalém para ir ao templo, porque no templo ele iria celebrar a Páscoa. E o que era a Páscoa? O sacerdote pegava um cordeiro, ele matava aquele cordeiro e também um pombo, pegava o sangue daquele pombo e daquele cordeiro e despejava sobre o altar. Todas as pessoas tinham que se vestir, Emily, de vestidos de linho fino, completamente branco, não podiam ter marcas e nem manchas, porque se tivesse qualquer sujeira, eles eram impedidos de entrar no templo para celebrar a Páscoa. E a Bíblia agora vai dizer que ele estava indo ao templo para receber uma gota de sangue do Cordeiro Pascual e ser purificado para voltar para sua terra natal, alegre porque tinha recebido o sangue do Cordeiro que iriam matar. Mas ele mal sabia que no meio do caminho até Jerusalém, os caminhos de Simão e os caminhos de Cristo iriam ser cruzados, e a história daquele homem nunca mais seria a mesma. Porque este homem agora, imagina a cena, irmão. Ele estava vestido de uma roupa completamente pura, um vestido de linho branco caro, em que ele guardava todo ano, com muito zelo para ir ao templo. E agora, de repente, aquele homem bem vestido está passando pelo caminho ali de Jesus. E os soldados romanos, Jesus, agora ele cai ao chão, porque a cruz estava pesada, Jesus estava muito machucado. Agora eles olham para aquele homem que estava de passagem e falam: ei, você, vem aqui. Pega a cruz desse homem nazareno, bota sobre as suas costas e ajuda ele a carregar. Oh, Espírito Santo de Deus. Você não vê no texto um questionamento de Simão. Você não vê no texto uma resposta negativa dele. Gabriel, mas ele era judeu. O judeu não acreditava no Messias, que Cristo era o Messias. Eles achavam que o Messias ainda ia vir. E por que ele, sendo judeu praticante, que resolveu ajudar o homem e que eles se chamavam de Nazareno, irmãos? Eu não sei o que se passou na cabeça daquele homem. Eu não sei o que veio no coração dele naquele momento. Mas quando ele olha para Cristo, do fundo dos teus olhos, ele se move de íntima compaixão. E ele sente alguma coisa diferente, dizendo: não importa quem ele é, coloca a cruz dele no meu ombro, porque eu vou ajudar ele a carregar. Eu sinto a presença dele aqui. Jesus estava todo ensanguentado. Aquele homem podia ter a preocupação de dizer: eu não posso pegar a cruz, vai sujar a minha roupa, meu filho. Vai sujar a minha roupa, que eu estou indo ao templo para receber uma gota de sangue. Mas mal aquele homem sabia que a partir daquele tempo, irmão, ele não precisaria mais ir a templo nenhum. A partir daquele dia ele não precisaria mais de sangue de cordeiro pascual para ser purificado, não. Porque naquele dia, no caminho do Gólgota,
encontrou com o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Ele esperava ir ao templo para receber a cota de sangue do Cordeiro, mas agora ele estava às costas com a cruz do verdadeiro Cordeiro Pascual, e que ele não se importou de sujar a sua roupa, porque agora ele estava sendo encontrado pelo amor de Cristo. Estou sentindo a presença de Cristo aqui nesse lugar, nessa noite. E agora a Bíblia vai dizer que aquele homem coloca a cruz nas costas de Jesus, e sem pensar na religiosidade, sem pensar agora no seu credo que ele aprendeu desde pequeno. Porque se você falar com um judeu que é praticante, irmão, e falar de Cristo para ele quase te agride, porque eles não acreditam que ele era o Messias. Só que aquele homem agora está com a cruz do Messias nas costas, e alguma coisa diferente está acontecendo no interior daquele homem, porque para todos aquele homem era um impostor. Crucificaram a Cristo, mas para Simão, ele sentiu alguma coisa diferente quando ele se encontra com Jesus. E já quero aplicar esse texto essa noite para a nossa vida, para liberar para você que um encontro com Cristo, ele muda completamente todo o destino da nossa história. Quantas vezes estamos apegados à religiosidade, estamos apegados à mera formalidade, viemos a um culto como esse e ficamos indiferentes. É só mais um culto de ceia, é só mais uma vez que eu vou comer o pão, é só mais uma vez que eu vou tomar o suco. Mas aonde tem alguém negligenciando, tem um sinal que não era nem da família da fé, mas está colocando a cruz nas costas e dizendo: eu preciso ajudar esse homem. Agora, quando ele olha nos olhos daquele homem, ele se enche de uma íntima compaixão, irmão, porque ele sabia que a partir daquele momento ele estava cumprindo, sem saber, aquilo que diz em Mateus capítulo 16, versículo 24: aquele, pois, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a tua religiosidade, negue-se a tua própria vontade, o seu desejo carnal, toma a tua cruz, e siga-me. Se você entendeu o texto, Simão não tomou nem a dele, irmão, ele tomou a cruz que era de um terceiro. E a pergunta que eu faço é: será que estamos dispostos a carregar a cruz de alguém que necessita de ajuda, assim como Simão? Ou a gente está muito preocupado em carregar somente a nossa? Porque o evangelho que não te muda não é o evangelho que nós pregamos, não. Porque se você ver alguém com dificuldade de caminhar, dificuldade de carregar a cruz e não estender a tua mão para ajudar, qual é o evangelho que nós estamos vivendo? Mas eu acredito que essa noite o Senhor nos trouxe aqui para entendermos, irmão, que independente de quem seja, seja de perto, seja de longe, seja do meu ministério, não seja branco, seja negro, seja rico, seja pobre, está precisando da minha ajuda, eu vou exercer aquilo que Cristo me ensinou. A Bíblia agora diz que ele começa a carregar a cruz juntamente com Jesus. A Bíblia não relata se eles dialogaram. A Bíblia não fala se eles tiveram alguma troca de palavras. Mas agora aquele homem acabou de entender que todo o peso que a religião inseriu dentro do coração dele, a religião, eu digo o judaísmo, como a lei, inseriu dentro do coração dele. Ele não sabia explicar, Guilherme, mas ele estava sentindo com Jesus algo que ele nunca experimentou antes na vida dele. Porque Jesus, irmão, eu preciso dizer isso daqui, me entenda por gentileza. Jesus, ele não é uma religião. Jesus é um modelo de... Porque se eu sou muito religioso, eu apego a minha religião, coloco ela acima de todas as verdades possíveis. Eu brigo pela religião, eu brigo pela minha denominação, eu brigo pela placa da minha igreja, mas as minhas atitudes não mostram o Cristo que eu prego. Eu sou apenas religioso, eu não sou cristão. Porque Jesus mesmo disse que a religião pura e imaculada era cuidar dos órfãos e das viúvas e amar o próximo como a si mesmo. Gabriel, não entendi. Não brigue, irmão, por
vida, Gabriel, não entendi. Viver com Jesus não é 2 horas de culto. Glória a Deus! Aleluia! Eu não me preparo só no dia da Santa Ceia para sentar na mesa. Aleluia a Deus. Viver com Jesus é dia após dia. Eu me levanto na segunda e eu agradeço, porque assim como o salmista, eu me deitei e eu dormi. Mas eu só acordei porque o Senhor me sustentou. Na terça-feira eu acordo, vou para o meu trabalho. Eu posso até estar padecendo necessidade, estar chorando, mas mesmo na terça-feira eu me lembro do Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Eu acordo na quarta-feira, posso estar passando por alguma necessidade, precisando de alguma provisão, mas eu olho para a Bíblia e me lembro do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na vida cheio de Deus, sabendo que eu estou passando por uma luta, mas eu olho para o Salmo 46 no meio da adversidade e eu me lembro que Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro, meu presente. E todos os dias eu vivo uma vida com Ele, porque eu sei que minha vida com Cristo não se baseia em 2 horas de culto que eu levo. Entendeu, irmão, que toda a religião que ele carregou naquele momento não valia de nada, porque olhando aos olhos de Jesus ele sentiu compaixão. Aleluia a Deus. Porque quando Cristo olha nos olhos de alguém, eu quero que você relembre o dia que Cristo olhou dentro dos seus olhos. O dia que você dobrou o joelho na beira de algum altar. Você lembra? Quando o seu olhar cruzou com o de Cristo, e com os olhares apaixonados, cheios de lágrimas, você dobrou o teu joelho. E Ele não olhou de onde você veio. Ele não olhou quem era a tua família. Ele não olhou se você tinha possibilidade de dar certo. Ele olhou para você e acreditou no teu projeto. Ele acreditou na tua vida quando ninguém mais dava R$1 pela tua história. Mas quando nós cruzamos o caminho de Cristo, toda a nossa história é transformada. E agora a Bíblia vai dizer que aquele homem, ele deixa toda a formalidade de lado. E ele estava esperando receber o sangue do Cordeiro Pascual. Uma gota do sangue do Cordeiro. Mas ele entendeu que o sangue que manchava a veste de linho branco era o sangue que purificava de todo o pecado. Gabriel, não estou entendendo. Ele entendeu que ele ia indo para o templo, ele ia receber uma gota e ia voltar para casa do mesmo jeito. Mas quando ele encontrou Cristo Messias, o Nazareno na beira do caminho, ele falou: deixa sujar minha veste, coloca a cruz sobre os meus ombros, eu vou ajudar este homem, porque eu senti compaixão com ele. Aleluia! Espírito Santo, vamos correr no texto para a gente chegar. A Bíblia agora vai dizer que eles chegam até o momento do Gólgota. Agora aquele homem se despede de Cristo. Não mostra mais se os caminhos dele se cruzaram. Mas sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia agora vai dizer a respeito desse homem, que o poder do sangue de Jesus transformou completamente a história dele. E nós vamos entender um pouquinho mais à frente o que aconteceu com a família, com a história deste Simão. Mas eu quero que você grave que o encontro com Cristo, ele muda toda a nossa história. Agora a pergunta que Jesus nos faz é: qual é o nível da nossa profundidade essa noite com este ato aqui? Qual é o nível da nossa entrega para com Cristo? Será que nós estamos dispostos a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diária e seguir a Cristo? Ou nós estamos apenas pregando que Ele cura, mas não acreditando mais que Ele cura, cantando o que Ele faz, mas não acreditando mais que Ele faz, dizendo que esperamos a volta de Cristo, mas as nossas atitudes, elas não demonstram que nós estamos esperando a volta de Cristo. Porque se nós olharmos agora no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 18, eu quero frisar o versículo de número 32, aonde vai dizer que existiam 2 homens. Que homens? No caminho de Emaús. Eles ouvem que Jesus havia ressuscitado. Está um comentário na cidade de que o Messias havia sido ressurreto. E agora aqueles 2 homens estão caminhando cerca de 11 quilômetros até a cidade de Emaús, quando de repente, Espírito Santo, o Cristo de quem eles estavam falando aparece no meio deles. E eles se
perceber, porque estavam cegos pela religiosidade, continuam caminhando. Quantas vezes Jesus está do nosso lado? Nós não conseguimos compreender que é Ele que fala conosco. Porque Jesus, chega uma hora que Jesus vai falar para eles: de quem que vocês estão falando? O que é que vocês estão comentando? Aí eles vão olhar para Jesus e dizer: porventura você não sabe o que tem acontecido? Nós esperávamos que aquele homem dizia que era o Messias e iria ser o nosso Salvador, mas agora ele morreu. As mulheres estão dizendo que ele ressuscitou, mas eu não acredito muito nessa história. Aí a Bíblia agora vai dizer que Jesus vai olhar para ele e vai falar: ó incrédulos, porventura vocês não lembram o que está escrito nas Escrituras? Jesus começa a pregar para aqueles homens e eles não entendem que era o Cristo que estava falando com ele. Irmão, isso parece ser um paradoxo muito grande, mas quantas e quantas vezes a gente entra a culto, vai embora de culto, faz oração, deixa de fazer oração, faz campanha, sai campanha, falando: Jesus não fala comigo, Jesus não ouve a minha oração, Jesus não responde a minha necessidade. Jesus está dizendo: eu estou na porta, vai deixar eu entrar? Porque quando nós nos apegamos muito ao nosso eu e à nossa religiosidade, não ficamos sensíveis à presença dele. Agora a Bíblia vai dizer que já estava chegando no caminho, Jesus ia embora, eles olham para ele e falam: fica, porque já está tarde, ô Espírito Santo. Aí agora a Bíblia vai dizer que eles assentados à mesa, Luquinhas, a Bíblia vai dizer que nos três sentados na mesa, o Cristo agora vai pegar o pão na mão, vai dar graça e vai partir o pão. Quando ele parte o pão, os olhos daqueles homens se abrem e falam: eu não acredito que era ele. Porque o Senhor Jesus só se revela na mesa quando tem intimidade. E esse ato aqui é ato de intimidade. E quando ele dá graça e parte o pão, eles olham e veem os cravos, a marca dos cravos nas mãos. Um questiona o outro dizendo: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos ensinava a Escritura? Gabriel, não entendi quantas vezes a gente vem para o culto e sai da mesma forma que entrou, porque a palavra não foi boa, o louvor não foi bom, a oração não foi boa. Não é culpa do pregador, do cantor, do pastor, do obreiro, não. A culpa está em mim, está em você. Porque Jesus, ele quer sempre a mesma coisa, o que? Nos levar a parar. Tanto é que mesa que não tem comunhão, Jesus não permanece. Mesa que não tem intimidade, ele não permanece. Por quê? Porque agora ele olha para os discípulos, e quando os discípulos o reconhecem, Jesus diz: